Hoje vamos discutir a respeito do que é uma interpretação textual e o que é a compreensão textual. Certamente você aí deve estar pensando, meu Deus, mas não são as mesmas coisas? Não. Primeiro nós vamos entender o que é texto. Texto é uma organização de ideias, uma sistematização de ideias significativas, né? E que este texto provoca a interação sociocomunicacional. Então, um texto não é simplesmente a gente pegar um pedaço aqui, um pedaço ali, junta uma frase com a outra e pronto, monta-se um texto. Não. Um texto é uma organização, uma sistematização de ideias lógicas, de ideias semânticas coerentes. Por isso que nós sempre vamos colocar que todo texto está dentro de um contexto. Né? O que tem acontecido com as fake news? Tem até umas propagandas sobre isso ultimamente, né? Nós podemos colocar uma fake news por aí, ela sendo verdadeira, mas ela é verdadeira em um determinado contexto, em uma determinada situação sociocomunicativa. E aí a gente desloca esta informação para um outro contexto, para uma outra situação. E aí, de repente, ela vira fake news, ela vira uma informação falsa. Por quê? Porque ela não está adequada nesse contexto. Então, todo texto está dentro de um contexto. Há um contexto. Quando nós falamos de texto, quando nós apresentamos essas ideias, elas estão pautadas dentro de um contexto, dentro de uma situação de interação social, comunicacional. Todo texto também sempre apresenta algum ponto da intertextualidade. O que é a intertextualidade? É justamente o diálogo entre os textos. Às vezes a gente ouve uma música, por exemplo, uma música gospel, uma música católica, uma música religiosa. E algum ponto daquela música religiosa está dentro da Bíblia, por exemplo. Então, o que acontece aí? Uma intertextualidade. O texto musical conversa com o texto bíblico. Nesta conversa, formam-se outros textos. Ou seja, é um texto que apresenta uma intertextualidade dentro de um contexto. Então, pensar num texto, em produzir texto ou em ler textos, né, a gente precisa entender qual o contexto que aquele texto foi produzido, construído, qual é a intertextualidade que ali apresenta. Então, não é simples assim pensar em produzir, em ler um texto só por ler ou só por produzir. Nós precisamos perceber toda a sua construção. E um texto também não é só um texto de palavras ali escritas ou faladas. Existem os textos imagéticos, a imagem. Né? A imagem também é um texto. A pintura, a arte, né? A música, os poemas, enfim, nós temos vários gêneros textuais, né? Várias modalidades de texto. E nós temos textos que são escritos em palavras, ou seja, na linguagem verbal, ou são falados ou escritos, e temos também textos que são imagéticos, que é numa linguagem não verbal, né? Que são textos em imagens, por exemplo, também. Além dos textos, né? A expressão facial, a articulação, né? E assim por diante. Como nós já vimos, inclusive, em outras aulas também isso. Portanto, dentro do processo do texto, nós vamos encontrar a interpretação textual e a compreensão textual. Primeiro, o que é interpretação textual? Interpretação é perceber os detalhes que estão ali por trás, né? Nas entrelinhas do texto.
A interpretação textual trabalha muito com a subjetividade. Por que com a subjetividade? Nós vamos buscar o que está por trás das linhas, o que está atrás do texto. A interpretação textual, ela mexe muito com as entrelinhas, né? Não está posto ali, não está colocado. Digamos assim, não está claro o que está por trás disso tudo, né? O que está atrás do texto. É o que nós chamamos de interpretação textual. A compreensão textual é justamente perceber o que está escrito, o que está posto no texto, o que está colocado, o que está desenhado, pintado, né? O que está ali na superficialidade do texto. A compreensão textual mexe muito com a objetividade do texto. Está colocado ali, está posto e pronto. Então, o que está escrito, o que está desenhado, o que está colocado ali, de fato é o que vamos compreender textualmente falando. Vamos para um exemplo bem prático, né? Bem prático mesmo. Então, nós temos uma pintura, um quadro. Visualize aí uma pintura. Nesta pintura tem o desenho de uma casa, né? Está uma casa no meio a uma floresta. Uma casa no meio, né, em uma floresta ali. Ok. O que você está vendo na pintura? Uma casa, árvores, uma grama, um quintal, né, grande, espaçoso, não tem muro e tal. Isso tudo é uma compreensão. É a compreensão leitora. É o que a gente está vendo. É o que está colocado ali. Agora, alguém pode interpretar que era uma casa triste. Que quem morava ali tinha muita tristeza. Há um ar de tristeza dentro daquela casa. Aí esta pessoa está interpretando. Agora, o que leva ela a acreditar que tinha um ar de tristeza? Por exemplo, a cor que foi usada para pintar a casa. Então, esta pessoa faz uma analogia, esta pessoa faz uma comparação entre a cor e a casa, para chegar à conclusão de que tem um ar de tristeza ali. Isso, queridos alunos, é justamente a interpretação. É claro que a interpretação não é somente o que eu penso a respeito daquilo. O que eu penso sobre aquilo que está nas entrelinhas do texto precisa estar alinhado com algum indício, com algum elemento que o texto apresenta. Eu não posso simplesmente dizer que a casa era alegre, porque era alegre. Não dá. Eu preciso achar indícios que estão ali no texto para que a minha opinião ou para que a minha interpretação esteja realmente clara, consistente, uma interpretação coerente com o que está colocando no texto. Portanto, para finalizar, de fato, a interpretação textual, ela mexe com a subjetividade, o que está nas entrelinhas, o que está por trás do texto, e aí a gente precisa analisar o contexto, a intertextualidade, cada palavra, né, que está ali dentro do texto colocada, analisar o próprio autor, quem escreve o texto e assim por diante. E também precisamos pensar na compreensão textual, que é o que está ali escrito, que está colocado ali na nossa frente, mexe com a objetividade. Também analisando o contexto com que aquelas palavras foram escritas, aquela pintura foi posta ali e assim por diante. Ficou claro aí o que é interpretação e o que é compreensão textual. Até a próxima, hein?